Como que foi o momento em que você descobriu o seu diagnóstico? Foi em 2022, né? No finalzinho de março. Como eu tenho uma certa dor na coluna, constante, né? Até naqueles dias, né? Da última semana de março, aquela dor ela foi ficando um pouquinho mais intensa. Não era propriamente na mama, era na região torácica. E naquela semana essa dor ela irradiava a parte interna aqui do antebraço, né? Era uma dor assim que como se fosse muscular, mas ela queimava, ela latejava, sabe? E era constante. E aí numa terça-feira, eu me lembro, eu tava lavando a louça, né? E eu conversando com a minha mãe, falei assim, nossa mãe, tá doendo tanto, né? A minha coluna, e tá doendo também aqui no braço. Aí ela falou assim, ai, deixa eu ver como que tá. Aí eu levantei, ela falou, nossa, parece que tá inchado, acho que é uma íngua, né? Leigamente falando, né? Aí naquele dia eu falei assim, ai, mas tá estranho, deve ser da coluna, né? A posição, enfim, fui tomar banho. No que eu fui tomar banho, a água do chuveiro, quando caiu, parecia que eu tinha uma ferida aberta, exposta, e eu tinha jogado álcool nessa ferida, na minha mama. E foi automaticamente, a hora que caiu a água, eu senti a dor daquela água. E eu levei a mão na mama, e eu fiz, ai! E aí eu senti, ao colocar a mão, aquele caroço. E é muito estranho porque, assim, eu sempre tive a mama densa, né, grande, magra com muita mama, né. E depois que eu tive 2 filhos, né, a minha mama ficou em nada, assim, sabe. Então, todos os dias tomando banho, né, não sentia aquele nódulo, né, aquele caroço ali, né. E isso que foi o mais surpreendente, né, que aí eu trago o fator principal de tudo isso, que foi o Senhor na minha vida. Ele ali, naquele momento, ele falou, filha, tem algo de errado aí, né? Então foi através daquela água que caiu na minha mama, naquele dia, que deu aquele start, porque eu tomava banho todos os dias e aquilo não estava ali, entendeu? Eu não fazia o autoexame, só era mesmo na consulta de rotina, né, com o ginecologista, que aí ele fazia o autoexame e também nunca foi sentido, né? Então ali já foi o propósito do Senhor na minha vida, sabe? Corre, entendeu? Naquele momento eu chamei o meu marido debaixo do chuveiro, falei, amor, vem aqui ver uma coisa. E aí eu falei, apalpa minhas mamas porque tem um caroço. Ele apalpou, ele falou, nossa, parece que ele não tava aí não. Aí eu falei assim, ai meu Deus, o que é isso? E aí assim que eu saí do banho, a primeira pesquisa que eu fui fazer foi câncer de mama dói? E aí tava lá, né, no que não doía, e doía em alguns casos, se estivesse avançado, né? Aí eu falei assim, ai Senhor, só que falta isso, né, pra minha vida. Enfim, aí eu peguei, já marquei no dia seguinte, né, a consulta com o mastologista, né? Mas o profissional que eu queria, né, que eu também entrei em contato, né, que é o Dr. Anastácio lá de Bragança, ele tinha consulta disponível só uns 40 dias, né? E, enfim, aí passei naquela sexta-feira com esse primeiro profissional da Santa Casa, né? Aí ele falou que precisaria dos exames complementares, né? Porém, tinha algo suspeito, mas ele não poderia falar com a necessidade ali desses exames, né? E assim que eu saí nessa sexta-feira do consultório, a secretária do Dr. Anastácio, ela me ligou e falou, Gisele, surgiu uma vaga, você consegue estar vindo amanhã? Aí já começa o meu processo e a providência do Senhor. E aí eu já fui também nele no sábado. E ele falou a mesma coisa, né, que o outro profissional falou, que tinha algo suspeito e que precisaria desses exames complementares. Aí na segunda-feira eu já consegui fazer o encaixe da mamografia. Foi muito difícil fazer a mamografia, porque com dor já não é fácil esse exame, né? Eu nunca tinha feito, porque eu tinha 38 anos, né? Não era o caso, né? Não era indicado.
E aí fiz, passado 2 dias eu acabei fazendo ultrassom e aí tem mais uma outra providência do Senhor, que foi essa profissional. Toda vez eu me emociono muito de falar sobre ela, que é a doutora Mariana Roxo. Eu vejo o Senhor Jesus através da vida dela. É impressionante. Porque quando eu marquei com ela, porque foi o encaixe ali na hora, né? Então, só que foi o encaixe do Senhor. Especialmente porque tem o profissional e tem o profissional, né? Que é por amor mesmo, né? A profissão. E que fez total diferença na minha vida, nesse processo. Aí ela fazendo já a análise ali, ela falou assim: Gisele, quando é o seu retorno? Aí eu falei assim: doutora, vai demorar 3 dias para ficar pronto esse exame, né? Então ela falou: não, eu vou deixar pronto imediatamente. Naquela hora, só escorreu a lágrima aqui do olho e eu falei assim: meu Deus, ela não pode esperar 3 dias, então eu acho que é algo grave, porque, né? O que é 3 dias? Enfim, aí já fez o laudo ali na hora, né? E aí falou assim: olha, se você puder, por favor, agende ainda essa semana o retorno com o seu médico. Aí eu saí já devastada. Comecei a pesquisar, vi que era... Eu já vi que era maligno ali, né? Não tinha condições. E acabei fazendo o retorno, né, com o Anastácio, que também ali já providenciou urgência, né? A Raquel, que é a secretária, pediu o laudo para que eu enviasse via WhatsApp, e ele já conseguiu me encaixar ali no sábado e já fez a biópsia, né? Aguardamos ali os 10 dias, né, para ficar pronto. Foi tudo muito rápido, né? Tudo muito agilizado ali. E chegou o dia de eu receber a notícia que ficou pronto a biópsia, né? E aí eu entrei no consultório dele, ele já estava cabisbaixo, né? E aí ele falou assim: senhora, infelizmente a senhora está com câncer de mama. E naquele momento, parece que o ar parou assim, sabe? O passarinho que estava voando, ele parou no ar, tampou meus ouvidos assim, sabe? E eu só dei como se fosse um uivo, sabe? De dentro da alma, assim, sabe? Eu só... E chorei. Aí ele me consolou, meu marido também. Ele falou: calma, que da mesma maneira que isso apareceu aí, isso vai sumir, eu creio. E a gente só precisa correr contra o tempo. Aí ele já disse que tinha mandado, né, o laudo para fazer a imunistoquímica, né, que é um exame muito importante ali. Me deu um calhamaço de exames para eu fazer, e ele falou, né, quando eu tivesse com todos pronto, que era para eu voltar, para aí sim a gente saber, né, como seria feito o tratamento, né. E saí devastada de lá. E assim, é inexplicável essa sensação, porque ao longo do tempo, né, todo ser humano sabe, né, durante toda a vida, que ele vai morrer um dia, né? E só que assim, é fácil você falar assim: todos nós vamos morrer um dia, né? A não ser, né, quando Jesus voltar, os que estiverem ainda vivos, né? Que isso eu creio também que vai acontecer. Mas vai passar pela morte, né? Por uma morte. E nesse momento eu tive a ciência mesmo, de fato, da finitude. O quanto o ser humano, ele é finito, né? Deus criou para que a gente fosse infinito, né? Viver com ele na eternidade. Mas por conta do pecado, isso não aconteceu, né? Mas eu tive a ciência da finitude. Então, ou seja, eu estava com um pé na cova e o outro na banana, na casca da banana. Ou seja, eu não tinha o controle de nada.
não sabia. Claro, a gente sabe, eu não sei se eu vou acordar amanhã, né? Mas ali eu tava realmente ciente que eu não ia acordar, ou que eu ia morrer mesmo, de fato, bateu na minha porta mesmo ali a morte, sabe? E ali mais uma vez o Senhor na minha vida, Ele provou, mesmo não precisando, porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é o Criador, mas Ele fez questão de provar para mim e falar: filha, eu tô contigo, né? E um versículo que logo no começo, assim, né, quando eu recebi essa notícia e que fez total diferença na minha vida e que eu me apeguei a Ele, né, sendo uma promessa do Senhor, foi... Posso ler? Fica à vontade. Ele tá lá em Jó 42, versículo 2, que é: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Por que eu me apeguei a isso? Porque o Senhor, Ele pode fazer tudo. Ele pode fazer o impossível, né? O ser humano é limitado, mas o Senhor não. Então, Ele sabia do propósito que Ele tem sobre a minha vida. E que nada, nem ninguém pode frustrar esse plano dele na minha vida. Então eu me apeguei a isso. Falei assim, Ele é o meu Criador. Ele permitiu esse processo para que eu pudesse passar, viver o propósito dele, né? E nesse momento que Ele pegou e providenciou que no dia seguinte, que eu fui fazer os primeiros exames, né, que seria os de sangue, que foram vários, com 45 minutos, todos os meus exames estavam autorizados. Eu tenho um convênio, né, da Santa Casa, e sempre tem, né, uma parte de espera com relação a 10 dias úteis ali para autorização dos exames, né, e com 45 minutos eu estava com todos os exames prontos, laudados, em 3 dias, todos. Foi aí que eu bati na porta do consultório e falei, doutor, tô aqui, né, com todos os exames. Aí ele falou pra mim, eu nunca vou esquecer, nunca, em todo momento da minha profissão, né, como médico, nunca nenhuma paciente trouxe, em tão pouco tempo, 3 dias, todos os resultados dos exames, né, nessa situação, né, do câncer de mama. E eu falei pra ele, esse é o meu Senhor. Ele fez isso por mim. Então, eu costumo falar que esse processo que eu vivi é como se eu estivesse numa estradinha, assim, bem daqueles de filme, assim, sabe? Que você tá naquela névoa, né? Aquele tempo chuvoso que você não enxerga nada, porém você começa a andar, aí a névoa vai, sabe, dissipando aquela neblina, e aí você vai enxergando o chão. O meu chão era o meu Deus. E Ele estava ali, sabe, colocando. Eu não tinha o controle de nada, nada, nada. Como nós não temos o controle de nada sobre a nossa vida. Mas ali eu não tinha mesmo, né? Porque eu não sabia como ia ser o meu processo, o que eu ia ter que fazer, qual seria o meu tratamento, né? E só que Ele estava assim, calma filha, eu tô colocando o chão embaixo de você. Foi assim. Eu estava totalmente, né, perdida. Tirou totalmente o nosso chão, né, essa notícia, tanto da minha pessoa quanto dos meus familiares, amigos. E mais o que me surpreendeu foi isso, foi assim a provisão tremenda do que o Senhor fez na minha vida. Como que você enfrentou os desafios da sua autoestima e identidade durante o tratamento? E como que você lidou com eles? Essa questão, para mim, é a mais difícil do processo em si, né? Mais que a quimioterapia acabou com todas as minhas células, foi realmente, deu a fraqueza, deu sintomas, mas a parte quando eu perdi os meus cabelos, né, que eu fiquei carequinha mesmo, todos os pelos, né, essa foi a parte mais difícil. Foi aí que caiu a minha ficha, porque no meu processo foi tudo assim uma avalanche, né?
Então foi tudo muito rápido, né? Assim que eu descobri, já foi toda a situação, né, foi resolvida tudo muito rápido, então não dava assim tempo nem de eu respirar assim, o que é que vai ser feito? Não, já estava fazendo, sabe? E só que a parte quando eu perdi os meus cabelos, que eu soube, né, que aí que eu recebi o tratamento da oncologia, né, que eu ia ter que fazer a quimioterapia e que seriam as vermelhas, que aí essa eu não conseguiria escapar, né, da perda dos cabelos, mexeu muito comigo, né, principalmente porque o cabelo hoje, né, é a mulher, simboliza a mulher, né, o cabelo, e eu tinha os meus cabelos até a cintura, né, e quando eu comecei a perder, né, aí eu resolvi cortar ele. Eu sempre tive o sonho de ter o cabelo curto. Olha que estranho isso. Mas eu não conseguia, porque, né, comprido, né, não conseguia. Mas eu queria me ver um dia, eu não tinha coragem. E aí fui forçada, né. Mas aí cortei, né, o cabelo e até que chegou um momento que ele caía muito, porque não é assim, você passar assim a mão no cabelo, caiu 3, 4, 5 fios, né? Era assim, um chumaço, assim, sabe, do cabelo. E quando eu tava já no processo da quimioterapia, e aí eu passei mal, fui pra Santa Casa, eu ficava no isolamento, né, pra não ter contato com outras pessoas, assim, só que aí eu tive que ir no banheiro. E assim que eu fui no banheiro, caiu um tufo muito grande assim no chão, né, do meu cabelo. E aí eu fui, sabe, bem debilitada, tentar pegar aquilo. Aí o meu marido falou assim, não, amor, deixa aí que, né, a moça já vai vir limpar, fica calma, não se importe com isso, né. Aí eu falei assim, não, mas olha, é chato, né, esse monte de cabelo. Não, calma. E aí me tirou do banheiro. Nisso entrou uma paciente, assim, que deu de cara comigo assim, né? E eu fui pro meu leito e no que ela saiu eu escutei ela falando em alto e bom som, assim, nossa, hoje aqui uma pessoa vai ficar careca, porque não é possível a quantidade de cabelo no chão do banheiro. E eu escutei aquilo, sabe? E aconteceu uma situação ali difícil para mim, porque aquela pessoa ela não sabia de fato o que estava acontecendo, né? Eu escutei, né? E ali que eu decidi raspar, né? Tirar tudo aquilo, né? Achando que talvez diminuiria o sofrimento, mas foi muito difícil. Porque aí caiu a ficha de que eu tava doente mesmo, quando eu me olhei no espelho. E via a minha fisionomia daquele jeito, assim, sabe? Aí eu falei, tô doente, tô doente. Mas todo mundo falava, né? Mas vai crescer o seu cabelo, isso daí não é nada. Mas até mesmo trazendo essa situação assim com as outras pacientes, não é nada, é tudo pra gente, porque é uma parte da gente, sabe? Que ali eu perdi, ali a gente perde, né? E que faz parte da nossa vida, né? Então foi muito difícil perder. Então, por mais que a pessoa falasse, querendo ajudar, assim, mas vai crescer, o importante é a sua cura, mas aquilo fez a diferença na minha vida, sabe? Hoje, eu tô com os meus cabelos de novo, eu tinha certeza que eles voltariam, sabe? Mas foi muito difícil, foi muito difícil. Então, para quem, infelizmente, passa por essa situação, realmente, você não pode se sentir... mas eu tô preocupada com o meu cabelo. E não quer dizer que você não está preocupada com a sua cura. E nem que o seu cabelo é mais importante do que a sua cura. De forma alguma. Mas é da gente. A gente não quer perder, né? Então, o que eu falo assim para as pessoas, para as mulheres, né? Em específico, né? Que também tem os homens que passam, mas
e que perdem os seus cabelos, não se sinta culpada de você se sentir apegada no seu cabelo, né? Isso daí, eu tive relatos de mulheres assim, nossa, eu não queria perder e eu perdi, e aí eu fui taxada como, ué, mas quer dizer que então você era apegada ao seu cabelo? Mas não é essa a questão. Não se sinta culpada por sentir isso, porque é natural, a mulher vai sentir e vai passar. E depois vai vir o cabelinho de volta, graças a Deus, hoje veio com muito cabelo. Eu costumo dizer, não me comparando, né, de forma alguma, com a passagem da palavra do Senhor, onde Jó perdeu, né, tudo que ele tinha. Mas depois Deus restituiu 2 vezes mais, né? E assim o Senhor fez na minha vida. Ele restituiu. E mais e melhor, sabe? E esse é o conselho que eu dou. Não se sinta culpada por ter esse sentimento. Eu vou perder, mas é meu. Se permita sentir assim, sabe? Nos momentos que você pensou em desistir, o que te fazia continuar? E eu vou falar pra você que realmente existiram, né, durante o tratamento esses momentos, né, de desistir, mas desculpa. Em 2 Reis 20, versículo 20 diz assim: assim diz o Senhor, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. Essa promessa que o Senhor me fez, que me impulsionava, sabe? Por mais que eu, principalmente durante o tratamento, né, que foi muito forte, eu não aguentava, eu me vinha à mente Ele falando comigo, sabe? Eu te sararei, né? Então eu olhava para, eu tenho um casal, né? Uma menina e um menino. Eu olhava para eles e aquilo me incentivava muito, o olhar, o cuidado que eles tiveram comigo. Eu não fiz questão nenhuma de esconder deles, de toda a minha família, como seria o meu processo, como que foi a gravidade da doença. Eu não queria que as minhas crianças ficassem de fora disso, né? De uma maneira, claro, na linguagem, né, apropriada para cada um deles, assim, que a diferença é de 2 anos, mas eu coloquei eles junto comigo no processo, né? Então eles participavam, eles sabiam que era o dia que eu tinha que fazer a quimi, que a minha menina, ela falava: mamãe, hoje você vai fazer a quimi? Sim, filha, hoje eu tô indo fazer a quimi. Eu não queria assim, sabe? A minha mãe foi lá comprar pão e ficou internada. E isso me deu aquele incentivo, né? Mas acima de tudo, foi a promessa do Senhor na minha vida. Como que foi a sua rede de apoio entre amigos, famílias e também os profissionais? Sim, como eu disse, né, que o Senhor, Ele providenciou até o desejo do meu coração, porque eu sabia que o Dr. Anastácio era um profissional, assim, de extrema, assim, de gabarito, né, de saber, de sentir a dor ali da paciente, humano, acima de tudo. Então eu tinha o desejo do meu coração, porque eu, sem conhecê-lo, eu já confiava nele. Foi muito estranho isso, né? Então você pode ver que o Senhor, Ele preparou tudo. Até mesmo, por mais que eu estivesse passando nesse processo que era terrível,
mas ele cumpriu ali um desejo do meu coração, sabe? De colocar um profissional que fizesse com que eu me sentisse à vontade, segura e confiante, sabe? E isso foi muito, muito importante para mim, porque eu sabia que eu estava em boas mãos, né? Que o Senhor tinha preparado ali aqueles profissionais, né? Tanto na parte também que aí eu recebi o tratamento primeiramente quimioterápico, né? Eu fiz 20 sessões de quimioterapia, incluindo as vermelhas, né? Que são as mais devastadoras, assim, né? E lá no momento da oncologia, gente, assim, eu era tratada como uma princesa, todos ali, né? Todos os pacientes, e era surreal, assim, sabe? O tratamento ali que eu recebi na Santa Casa, de cuidado, assim, sabe? De acolhimento. Então, isso fez uma diferença enorme, porque além da dor física, né? Tem o pior, que é a dor emocional, né? Que se você não tá com o seu emocional assim um pouco, né, construído diante dessa situação, né, sobre essa doença, você não consegue dar seguimento. E infelizmente eu tenho relatos, né, inclusive até de uma familiar que quando ela começou a fazer a quimioterapia, ela abandonou, ela não teve condições. E eu creio que foi muito o emocional que foi abalado nesse momento. Eu costumo dizer que se o emocional tá um pouco forte, já é 90% ali de cura, né? Porque aí você consegue, sabe, dar o passo, né? Não, eu vou, não sei o que vai acontecer, mas eu vou, porque eu creio que a vitória vai chegar, eu creio que tudo está dentro, né, da permissão ali do Senhor, ele tá tudo correndo como é para correr, né? Então, e os meus familiares também, meu marido, os meus filhos, como eu falo, teve uma vez que eu estava deitada, né? Isso, eu já tinha feito a cirurgia das mamas, né? E eu estava deitada e eu não conseguia me mexer, né? Porque não podia. E eu estava com frio nas pernas e o cobertor estava assim nos pés, né? E eu fui tentando puxar, assim, e as minhas crianças estavam deitadas assistindo, né, no celular. Só que eu não queria incomodá-los, né? E aí eu fui assim tentando puxar e não conseguia. Aí a minha filha estava assim com o celular assim e olhava de cantinho e olhava assim. Ela deu o celular pro meu filho e levantou e foi e me cobriu. Sabe? Ela tinha somente 4 anos, né? Aquela situação, sabe, falou tanto no meu coração, porque ela é tão pequenininha, ela, assim, não precisei eu falar para ela assim, filha, ai, cobre aqui a mamãe, ajuda aqui a mamãe, e pelo contrário, eu não falei, né, com eles ali, mas ela sentiu aquilo no coraçãozinho dela, sabe, eu vou ajudar a minha mãe, eu vou cobrir ela, porque eu vi que ela estava se mexendo, sabe. Aquilo eu jamais vou esquecer, porque eu vi o amor, sabe, tão pequenininha e querendo cuidar, sabe? Então, como que isso não faz diferença na vida, né, da gente? Isso marcou bastante, assim, sabe? O conselho que eu dou, primeiramente, é recorrer àquele que tudo pode. O médico, ele pode fazer algo por você? Ele pode, mas é através do Senhor. A sua família pode fazer? Pode fazer, mas também é através do Senhor. Então primeiramente o conselho maior de todos que eu dou, né, na configuração aí da parte emocional, que é o que você pode fazer, né, que ninguém vai fazer por você, é buscar a presença do Senhor. Esse é o principal. Ele que vai te fortalecer. É Ele que vai te dar esse amparo, assim. É Ele que vai te carregar no colo.
Porque nessa situação é só você e ele. Por mais que você tenha essa rede de apoio, né, familiar, dos profissionais, que faz totalmente a diferença, mas é ele que te carrega no colo. É ele. Então, hoje o conselho que eu dou, o principal é esse. É buscar a presença do Senhor. Que aí tudo vai bem para você, entendeu? E na parte clínica, assim, eu, né, como eu mencionei, eu não tinha o hábito de fazer, né, o autoexame, nunca tinha feito a mamografia, até porque não era indicado, né, mas o conselho que eu dou é se cuidar. Por mais que é algo totalmente silencioso, mas o preventivo é o que pode salvar a sua vida. Né? No meu caso, eu não fiz o preventivo. Foi o Senhor que mostrou ali nesse momento para mim, né? Mas se eu tivesse feito, talvez eu não tivesse passado por tudo que eu passei, né? Então, assim, ele pode sim salvar a vida, né? O preventivo, principalmente tendo um profissional assim que te instrua, né? Mas precisa procurar o preventivo, que ele pode salvar a sua vida, com certeza. O que significa superação para você hoje? É difícil essa pergunta. É difícil. Eu olhar para trás e ver tudo que eu passei é difícil. A minha superação, acima de tudo, é a minha fé, né? O que me possibilitou hoje eu estar aqui. Hoje, se você olhar para mim, você não diz tudo que eu passei, tudo que eu sofri, né? A dor física em si, a emocional, né? Então, esse olhar do próximo, né? E de ficar espantado e não acreditar que houve uma paciente oncológica, né? E que hoje está aqui, né, prontamente para servir, né, como exemplo de superação, que eu venci o câncer de mama. Mas quem me fez, quem me deu essa vitória foi o meu Deus, foi o Senhor. Então, a mensagem que eu quero passar para as mulheres que passam por isso, né, é que se você tiver com o seu espiritual acima de tudo, o resto ele flui. Então, acima de tudo, a confiança tem que estar no Senhor. Você olhar para cima e saber que o seu socorro vem do alto. E a minha mensagem final para quem está passando por isso se permita passar pelo processo, sentir todas as etapas do processo. Vai ter um momento que você vai pensar em desistir? Vai, mas aí você vai olhar para o alto, porque é ele que vai te carregar no colo. Vai ter momento que você não vai querer falar com ninguém, e tá tudo bem, não se sinta culpada por você querer ficar quietinha no seu canto. Eu acho que essa situação que às vezes a sociedade ela impõe que tanto a mulher ou o homem ele tem que ser forte todo o tempo, não, porque somos criatura, somos limitados, cheio de falhas. Então já é um alívio muito grande você se despir disso, dessa fortaleza, porque quem te faz forte é o Senhor. Então se permita não querer às vezes receber ninguém, se permita estar perto de todos ao mesmo tempo. É como diz na palavra, há tempo para tudo, há tempo de abraçar e de se distanciar. Então, esse é o que eu deixo de... Não é até uma dica, assim, sabe? Mas é um toque do coração mesmo. Se permita, que faz toda a diferença você se permitir viver cada etapa. E espero que
essa mensagem possa atingir muitas pessoas, a edificar principalmente, e saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Muito obrigada por permitir, né? Agradeço a Deus acima de tudo, porque hoje eu entendo o propósito dele na minha vida, por eu ter passado o processo que eu passei. É estar aqui hoje para poder ajudar outras pessoas, olhar para mim através da minha imagem e ver que eu superei. Ele me fez superar. Amém? Muito obrigada.